Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que, com dignidade, eu possa anunciar a sua santa palavra. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo de Deus, a segunda leitura de hoje, ela traz para nós dois momentos que na celebração da missa acontece e às vezes passa até um pouco despercebido, pelo menos para mim, que celebro com o povo todo dia. Quais são esses dois momentos? É aquele da saudação inicial que está e quando diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. E vocês respondem que o amor de Cristo, que a presença de Deus, que a vida de Deus está em nós. Esse é o primeiro momento. O segundo momento acontece antes da nossa comunhão. O saudai-vos uns aos outros, aqui acrescenta com o beijo, com o ósculo, que é a mesma coisa, da paz. Só para a gente estar chamando a atenção para ver que todo o missal, ele sim está baseado na Sagrada Escritura, é fruto da Escritura. Só para dizer que às vezes nós passamos até um pouco despercebido. Mas eu quero meditar com vocês hoje, na festa da Trindade, alguns pontos que pelo menos eu achei importante aqui do nosso texto bíblico. Mas antes disso ainda, eu sou do tempo daquela catequese que a gente decorava quase tudo. Dentre as coisas decoradas, lá no primeiro catecismo dizia o seguinte: quem é Deus? E a gente aprendeu, Deus é um Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. Eu estou vendo que tem gente me acompanhando, significa que fez a catequese mais ou menos como eu, né? Espírito perfeito, nem é perfeito, perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. Depois vinham outros questionamentos. Então, é um só Deus, um só Deus. Três pessoas, quais são elas? Pai, Filho e Espírito Santo. Vinha outra pergunta, quer dizer que são três deuses? Não, um só Deus em três pessoas, que damos o nome de mistério da Santíssima Trindade. Foi isso que eu aprendi no catecismo. A Diva não, a Diva que está ali, a catequese dela já é mais moderna, né, Diva? Ai, a Diva, a nossa companheirona, está mais bonita do que quando estava na casa sendo cuidada pelo Raul, viu, Raul? Você não cuidava bem da tua mãe, não. Mas vamos lá, minha gente. Ali na primeira leitura do livro do Êxodo, nós temos alguns quadros que são esses que eu vou meditar com vocês e que nós vamos levar para a nossa semana. Vamos lá. O primeiro momento que nós temos aqui é o momento do levantar.
Moisés levantou-se e, quando ainda estava de noite, subiu ao monte Sinai. Levantou. O pessoal da pastoral do batismo vê que quando eu chamo o padrinho para acender a vela na vela grande, eu uso a palavra desinstalar, para dizer que o cristão não é uma pessoa instalada, e sim desinstalada ou desinstalando. Onde que nós encontramos, senão aqui? Está ali. Moisés levantou-se quando ainda era noite. Mas não poderia ser de manhãzinha? Não podia ser às 3 da tarde? Poderia. Mas para dizer que Deus não tem hora, toda hora é a hora de Deus. Foi o que aconteceu aqui. Levantou, ainda era noite, foi ao monte Sinai. Como Deus tinha mandado, Deus tinha convidado, tinha feito um convite para ele. Acontece que, nesse mesmo quadro, ele levou consigo, e eu vejo na minha mente, 2 grandes pedras, uma no braço direito, outra no braço esquerdo, ou uma na mão direita, outra na mão esquerda, enfim, levou consigo 2 pedras. O que tinha nessas pedras? Eu vou traduzir a palavra pedra por lápide, que não deixa de ser pedra, lógico, né? E nessa lápide, ou nessas lápides, estavam os mandamentos da lei de Deus que ele carregou consigo. E veja ainda, minha gente, o Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés. O que aconteceu? Moisés sai, desinstala, portanto levanta, a hora que diz aqui de noite, e Deus que sai também da sua casa e tem um encontro. Nesse encontro, Moisés levando as lápides ou as pedras, ambos conversam. Guardando as devidas proporções e ao mesmo tempo tirando as proporções. O que nós fizemos? Nós também nos desinstalamos nesta manhã. Saímos de nossa casa, alguns vindos de Valinhos, outros de Ribeirão Preto, outros da região ali da Vila Brandina, etc. Desinstalaram e vieram para aqui. E o que o Pai faz, o Filho faz, o Espírito Santo faz? Vem e os recebe, ou nos recebe, porque houve um desinstalar, houve um chamado, houve agora um encontro que aqui está. Só que ali, enquanto ambos ainda não tinham encontrado, o Senhor passa, é uma linguagem muito nossa, como se não tivesse visto, e alguém que chama. Foi Moisés, quando viu que o Senhor estava passando, o que ele fez? Está escrito aqui, gritou, Senhor, Senhor. E Moisés, dentre outros atributos do Pai, orou. De que maneira? Chamou Senhor e disse: Deus misericordioso, e não somente misericordioso, clemente, que mais? Paciente, que mais? Rico em bondade e fiel. Quando o pai encontrou com esse seu filho Moisés, o que esse filho fez? Está escrito aqui: prostrou-se ou curvou-se até o chão. Imaginemos, minha gente, Moisés deixando as lápides, as pedras de lado, prostra diante do Pai, com essa oração que nós estamos aqui. Mas ele continua: se é verdade que o Senhor precisa de mim, se é verdade que eu gosto de algum favor, aí ele reza por quem? Reza por todos, dentre eles nós que estamos aqui hoje, quando diz o seguinte:
Peço-te, caminha conosco. Muito profundo, gente. Peço-te que caminha conosco, não comigo, para dizer a união, para dizer a família, para dizer o Pai. E ele reza nesse sentido. Mesmo ele reconhece Moisés, dentre as pessoas ele é uma delas, que ele dá essa qualidade aqui, mesmo que seja de cabeça dura, mesmo que tenha os defeitos, mesmo que tenha as falhas, perdoa-nos nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade sua. Minha gente, nós temos aqui elementos muitos para nós meditarmos essa semana. Resumindo tudo o que eu disse, olha, Moisés que levanta para dizer que Deus é sempre presente, mas aqui fala de madrugada, sobe ao montão Sinai, leva as pedras, Deus que deixa a sua casa vai ao encontro de Moisés. Quando Moisés vê que ele está passando, Moisés grita, dá uma das qualidades de Deus, bondade, paciência, clemência, e assim vai indo. Ajoelha diante do Pai, reza ao Pai, pedindo que perdoe as faltas, mesmo que nós tenhamos nossa cabeça dura, mesmo que tenhamos as nossas falhas, ele pede que Deus olhe para nós e que perdoe as nossas falhas. Olha quanta coisa. Nós vamos parar então agora um momentinho em silêncio e nós vamos ver esse quadro. Desinstalar, ir ao encontro, no encontro conversa em oração, e assim é Deus que olha para nós.